proteção à confiança, da vinculação ao instrumento convocatório, a administração tem um pacto de confiança para com o administrado e deve cumprir aquilo que ela se propôs a cobrar. E muitas vezes, até por erro da banca examinadora, para quem normalmente nós terceirizamos a execução do concurso, a gente não sabe efetivamente como funciona lá, a gente não sabe qual o critério de seleção das pessoas que fazem as provas, que corrigem as provas, a gente não sabe nada, é uma caixa de surpresas e muitas vezes as pessoas têm uma qualificação muito inferior à que a gente imagina, a ponto de endeusar o Judiciário falar que a banca é soberana. Veja, não tem o menor cabimento a banca ser soberana, a gente não sabe nem quem é a banca, como ela pode ser soberana. Eu acabo criando uma certa imunidade jurisdicional repetindo uma retórica sem fundamento muitas vezes. Porque eu já entrei com uma ação para pedir quem saber quem eram os membros da banca examinadora, e ali era um técnico corrigindo a prova de uma pessoa em nível superior. Eu falei, mas como? Essa pessoa não tem nem conhecimento científico para poder corrigir essa prova aqui. Então, veja, não é um pouco estranho a gente não ter publicidade, por exemplo, dos membros da banca. Teria que saber quem são os membros, a qualificação. Por isso que tem muita demanda gerando anulações de concurso, gerando anulações de questões, mudando toda a ordem de classificação. Mas é isso que é aquele ditado, né? O direito não socorre aos que dormem. E muitas vezes, né, a pessoa fala, não é justo, eu estudei muito, né, e realmente essa questão está fora do programa digital, ou ela é absolutamente errada. E o judiciário vai, né, e levando essa demanda a ele e fala, realmente a questão cobrada aqui, ela não está prevista no edital. Então ele vai e anula aquela questão lá. E a questão toda é que quem entrou com a demanda foi um candidato, individualmente, via mandado de segurança, caso já esteja tudo provado, ou via uma ação ordinária. E a pergunta é, o Estado vai e anula aquela questão. E o candidato vizinho, os colegas que estão participando, falam, mas veja bem, se a questão é nula, se a questão está fora do edital, e se o judiciário anulou, então tem que anular para todo mundo. Mas não é assim que funciona. Bom, mas a questão é a mesma para todo mundo, eu sei. Mas, por isso que é interessante, não existe, na minha opinião, essa isonomia que muitas vezes impede até mesmo de o judiciário analisar uma demanda. Muito bem, eu entro com uma ação e consigo uma liminar aqui para suspender a questão e atribuir o ponto a mim. Vamos imaginar que ela fosse julgada, vamos supor que com base nessa liminar eu peço para que torne-se efeitos os efeitos daquela questão, me atribua o ponto. O judiciário fala, mas em razão da isonomia, como é ilegal para você, ela é ilegal para todo mundo. Então eu vou determinar que a banca examinadora estenda os efeitos dessa anulação para todo mundo. Beleza. E aí, muito bem, vamos imaginar que todo mundo passou a obter essa pontuação nova e esse candidato depois, na segunda fase, ele é eliminado. O processo dele é extinto sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse de agir. E a pergunta é, e agora que eu atribuí pontos para mais de 2.000 pessoas, eu vou tirar de todo mundo de novo? Como é que fica essa situação? E se a pessoa foi uma sentença procedente que anulou uma questão, com base nisso eu atribuo o ponto a todos. Todos assumem. Mas quando chega no STJ, aquele camarada perde a ação. E aí, se ele perde, eu acabo tornando sem efeito todas as decisões. E as demais pessoas que, por tabela, conseguiram aquele ponto e foram nomeadas e impulsadas? Se aquela questão veio de uma causa que depois foi julgada improcedente, como é que eu mantenho uma decisão, né, um efeito favorável de uma demanda que foi julgada de forma contrária à pretensão autoral? Muitas vezes até extinta sem julgamento de mérito. Como é que eu mantenho aquele ponto se a demanda que gerou aquilo tudo passou a inexistir ou foi julgada improcedente? Eles falam, isso é injusto. Mas o sistema nosso ele não tem como, pelo menos por enquanto, o mecanismo de você prever isso. A gente entra com uma demanda aqui, vamos supor um concurso federal, ele entra com uma ação em Vitória, mas essa ação, por exemplo, ela pode ser proposta em qualquer seção judiciária do país. E aí eu consigo a anulação de uma questão aqui. E agora vamos supor que uma outra pessoa, ou eu mesmo, entro com a mesma ação idêntica, lá em Brasília, porque o candidato é de lá. E o juiz vai julgar improcedente. Veja, nós temos a mesma questão, um julgando procedente e outro julgando improcedente. E a pergunta é, se tem que valer para todo mundo, qual que vai valer para todo mundo? A que julgou procedente ou a que julgou improcedente? A gente não tem uma vara que unifique em âmbito nacional todas as demandas que tratam de concurso, por exemplo. Então, como é que fica? Eu vou ter várias decisões separadas. Então, como que eu enxergo isso? Não sei se é muita loucura de minha parte. Mas, na verdade, me parece que é o seguinte, o ato praticado pela administração ele tem a presunção de legitimidade.
Quando eu faço o controle, eu derrubo essa presunção de legitimidade em relação àquele ato específico. Mas a questão está interessante, porque tecnicamente eu não poderia pedir para anular a questão da prova, porque realmente a questão é uma para todo mundo. Eu tinha que pedir para anular os efeitos daquela questão para aquele candidato. Eu derrubei a presunção de legitimidade daquela questão para ele, mas para os demais candidatos que se mantiverem inertes, continua valendo em razão da presunção de legitimidade. E assim eu consigo sustentar. Mas se você entrar com uma ação e pedir ao juiz, excelência, eu quero um pedido para que você suspenda os efeitos daquela questão em relação ao meu candidato, ao meu cliente. Parece um pedido muito estranho, mas tecnicamente é isso. Você realmente não pode anular a questão, porque ela é a mesma para todo mundo. Seria o caso da consórcio solitário, a mesma questão para todas as pessoas. Mas o cérebro anula, mas na verdade ele não está anulando. Na verdade ele está suspendendo inicialmente na liminar e anulando na sentença os efeitos daquela questão em relação àquele candidato e atribuindo a ele o efeito que, se porventura ele tivesse obtido, se ele tivesse obtido êxito na questão, daria o ponto para ele. É a única maneira de pensar dessa maneira, porque senão a gente consegue achar uma coisa muito estranha. Fala, vem cá, como duas pessoas que me contrataram, eu não optei por entrar em consórcio ativo, facultativo, e as duas eu entrei na mesma data, caiu em varas diferentes. Uma foi julgada procedente, outra improcedente, a petição inicial é exatamente igual. É a questão do livre convencimento motivado do juiz. Em um caso ele entendeu que eu não tinha argumento para derrubar a presunção de legitimidade do ato administrativo. No outro caso ele entendeu que eu tinha argumento suficiente para derrubar aquela presunção de legitimidade e fazer com que eu suspendesse os efeitos daquela questão ilegal e atribuísse o ponto àquele candidato. Mas isso tem como ser extensível aos demais? Via ação individual, me parece que não. A não ser que a gente pensasse em alguma coisa relacionada a alguma ação popular. Mas uma ação de mandado de segurança, eu não vejo a possibilidade de você impetrar uma demanda e anular uma questão para todo mundo. E é engraçado que muitas vezes quando o judiciário ele faz isso na ação individual, a banca não cumpre. Porque ela fala, eu não posso condicionar todo o concurso a uma decisão de uma pessoa que eu sequer sei que você vai passar para as demais fases do concurso. Então fica estranho e fala, pô, mas a questão é nula ou não é nula? Veja, ela é nula para mim, na verdade. Os efeitos dela, na verdade, ele não se aplicam a mim. É igual na licitação. A gente entra com uma licitação, está discutindo, está tendo uma licitação, normalmente os maiores pontos de questionamento da licitação diz respeito ao objeto, que supostamente ele poderia estar sendo especificado de uma maneira com exigências irrelevantes, desarrazoadas, não pertinentes, ou então a qualificação técnica e econômica necessária para a execução daquele objeto. Normalmente, a gente pode dizer que a maioria das impugnações administrativas e judiciais estão relacionadas ou à especificação do objeto em si, e o licitante entendendo de alguma maneira está violando o direito de participar, ou em razão das exigências de qualificação técnica e econômica, que muitas vezes o licitante também entende que aquilo é mais do que o necessário para executar o contrato. E aí aquilo que acontece muitas vezes, o licitante vai, ingressa com uma demanda e fala, olha só, excelência, naquela licitação lá está direcionada, porque na verdade foi exigido para poder construir uma ponte pequena o necessário para construir uma grande ponte. Então, na verdade, apesar de várias pessoas que têm condições de construir uma ponte pequena poder participar e ganhar, as exigências habilitatórias para poder participar daquele processo é pertinente a uma ponte grande. E aí o que acontece muitas vezes? A pessoa, advogada, equivocadamente entra e pede a suspensão da licitação. E quando ele ganha a liminar, ele sai comemorando. Só que isso aí é aquela chamada vitória de pirro. Porque ele foi o primeiro que perdeu. Porque se ele suspendeu a licitação, não quer dizer que ele já não vai mais contratar. Porque o processo licitatório é muito rápido. Ele não espera o julgamento de um processo judicial. Aquela licitação vai ser extinta. E se tiver verba federal que foi transferida, o município ou o estado vai perder o dinheiro, como já vi em vários casos, porque foi suspensa a licitação. Mas por que não suspender a licitação? Tem uma ilegalidade. Sim, mas a licitação é um procedimento com inúmeros atos. A ilegalidade está num ponto específico da habilitação. Eu tenho que suspender os efeitos daquela habilitação para aquele impetrante, e não a licitação toda. Porque se eu suspendo a licitação toda, eu paraliso o Estado. O Estado fica aí depois, ele, com razão, às vezes até por erro do judiciário, ele vai, não tem alternativa, preciso comprar merenda escolar. Não, muito bem, está suspenso, vamos fazer para emergência.
uma situação emergencial decorrente, às vezes, de um erro judicial ou talvez mesmo de um licitante ter induzido a erro. Vamos suspender tudo. Não tem sentido suspender a licitação toda. Eu preciso ter a licitação, porque a licitação vai gerar a contratação que vai satisfazer a demanda, a necessidade do Estado. Então é muito importante fazer. Então é a mesma coisa, a gente fazendo um paralelo. Não tem sentido eu pedir a suspensão da licitação. Eu peço a suspensão dos efeitos daquele ato para mim, para que eu possa continuar na licitação sem precisar comprovar aquele requisito que eu demonstrei ao magistrado que aquilo ali é muito mais do que o necessário para executar o contrato. E aí, quando muitas vezes isso não acontece, eu tenho que reverter isso administrativamente, judicialmente, um agravo, uma reconsideração. E se o desembargador não der provimento ao agravo, liminarmente, e o juiz não reconsiderar, você vai perder a licitação, porque você está paralisado em relação à continuidade dela por ordem judicial. Você tentou o pedido de reconsideração e não conseguiu. Você agravou e não conseguiu. E agora? E aí, vamos continuar a licitação? Não dá, porque ela está suspensa. Veja, está suspensa por qual motivo? Porque supostamente aquele item lá é ilegal. Muito bem. Então, Estado, município, vamos anular a licitação de ofício, autotutela administrativa, vamos retirar esse item digital, vamos falar ao juiz que a gente extinguiu aquela licitação, reconhecendo de certa maneira aquele vício, vamos pedir extinção do processo de julgamento de mérito, vamos fazer uma nova licitação sem aquele vício. Porque senão a gente perde a licitação. Eu já vi várias licitações que ficaram perdidas, paradas, e eu deixei de contratar o que eu precisava. Em relação ao concurso, é semelhante também. Um caso muito interessante é o psicotécnico também. A questão da prova é a mesma coisa. A questão da prova, né? Um ganha e o outro perde. É assim que funciona. A pessoa fala, mas isso não tem sentido, a culpa do advogado não é. O sistema é assim. Você pode ter duas ações idênticas, um ganhar e o outro perder. Isso é normal. Não deveria, mas veja, quem faz a questão de uniformização é o tribunal e lá em âmbito final o STF, que muitas vezes descumpre o próprio entendimento uniformizado por ele. Que a gente fica até perdido, fala, pô, tem uma instabilidade muito grande, porque tem uma uniformização de jurisprudência, tem alguma repercussão geral, mas eu tenho várias decisões contrárias. Eu comecei a ser excepcional, ou seja, o direito ele é muito retórico, na verdade, eu sempre consigo uma situação excepcional para poder justificar o diferente. E aí você fala também, por exemplo, do psicotécnico, isso é bem interessante, né? É igual a questão de prova, ninguém fala nada. Quando a gente vai anular a questão de prova, é um absurdo. O judiciário não pode anular a questão de prova e atribuir o ponto só a esse candidato. A questão é a mesma para todo mundo. Aí eu falo assim, mas o judiciário anula vários psicotécnicos e o psicotécnico é o mesmo para todo mundo. Ou seja, a mesmo concurso que tem a fase de psicotécnico, vamos supor que ele não tem previsão legal, é um vício estrutural, ou seja, não tem como convalidar. A exigência tem súmula vinculante que tem que ter previsão legal. Mas aí o ditado exigiu presunção de legitimidade, por mais absurdo que o ato administrativo seja, ele sempre vai nascer com a presunção de que ele foi feito corretamente. E aí eu vou e anulo o psicotécnico. E aí só anula para ele. Por que eu não anulo para todos os demais também? Se o ato é o mesmo e é ilegal para um e para todo mundo,